Esta é uma aula de cristianismo que fala da revelação natural. O mundo criado revela quem o criou. E por isso eu quero partir primeiro da experiência do sinal. Certo? O que é o sinal? O sinal é uma realidade que não teria significado enquanto não indica uma outra realidade. Por isso, o mundo é sinal de Deus, certo? Indica Deus. Você vê uma bela paisagem, um belo pôr do sol, logo vem a pergunta, dizendo, mas quem faz tudo isso? Fica maravilhado diante da beleza. Evidentemente que o mundo é sinal. Nós não teria sentido se nós não admitíssemos que existe alguém que o criou, que o cria a cada instante. Por isso, nesse sentido, o mundo criado é como uma palavra que dá testemunho de quem o criou. O mundo criado fala do Criador. E seria irracional parar na aparência daquilo que vejo, tentando explicar a realidade, só dizendo, está aí porque está aí. Sem ir além, sem admitir essa outra coisa. Seria bloquear a razão. Exemplo, bloqueio de flores. Você chega em casa, recebe um buquê de flores. Se alguém pergunta para você, se você pergunta para a sua mãe, mãe, esse buquê de flores está aí porque está aí. Olha, analisa esse buquê de flores, pega uma lupa, descobre quais os elementos, quais as bactérias e fungos que estão nessa flor. Você diria, mãe, a senhora está bem? A primeira coisa que vem à tona é você perguntar, quem me deu essas flores? Qual é o significado das flores? Sinaliza o quê? A afeição de alguém por você. Assim é o mundo criado. Por isso, nesse sentido, toda a realidade não teria significado se nós não admitíssemos que por trás de tudo tem uma outra coisa que cria tudo, é Deus. Por isso o mundo de fato revela Deus. Agora, para fazer essa leitura e reconhecer Deus a partir do sinal, é preciso uma educação. Por quê? Porque de verdade o que entra em jogo é a liberdade. Nesse segundo ponto, então, o tema é sinal e liberdade. Justamente porque o mundo é sinal de Deus, Deus não se demonstra no sentido estrito do termo através do mundo, certo? O mundo, ao mesmo tempo que revela a existência de Deus, o esconde, revela e vela. Por isso é preciso interpretar o sinal para dar-se conta daquilo que está por trás daquilo que vejo. Agora, por que Deus age assim? Por que Ele se comunica a sua existência através do sinal? Porque Deus é discreto. Ele respeita a nossa liberdade. Ele quer que nós o reconheçamos com a nossa liberdade, com a nossa inteligência. Senão não teria sentido nenhum. A adesão, o reconhecimento. Ou é livre ou não tem sentido. Muito bem. Mas discreto significa que Deus tem um profundo respeito pela nossa liberdade. Nesse sentido, a liberdade entra em jogo não só no seguimento de Deus, mas no reconhecê-lo, no admiti-lo, já entra em jogo a liberdade. Exemplo, grandes cientistas e pensadores, através da ciência, da pesquisa, do estudo, chegaram a admitir Deus, até se converteram. Exemplo, Francesco Severi, depois de 40, quase 50 anos de pesquisa científica, era um grande matemático, amigo de Einstein, se converteu à religião. E ele explica isso, que quanto mais ele aprofundava no conhecimento da ciência, mais chegava a um ponto e tinha uma incógnita, algo além. E era sempre assim. Ele deveria ir até o infinito. Uma certa altura ele se deu conta. Mas quem é esse além? E acabou se convertendo à religião. Tanto que Einstein, num diálogo com Francesco Severo, disse: quem não admite o mistério insondável não pode nem mesmo ser um cientista. E outros grandes cientistas que negaram Deus através do estudo da ciência. Portanto, o problema do reconhecimento de Deus não é um problema de inteligência, e sim de liberdade. Mas quem é mais livre pensador? Quem diante do mistério, diante da incógnita, porque você não consegue explicar o mistério de Deus, você está aberto ou está fechado? Permanecer aberto é muito mais livre pensador do que dar um passo atrás e dizer ele não existe. É muito mais livre pensador quem está aberto e admite qualquer possibilidade. Mas um outro passo. A liberdade, para poder aderir, ela precisa ser educada. Certo? E essa educação implica alguns passos importantes. Tá? Qual é o primeiro passo para o qual nossa liberdade deve ser educada? O primeiro passo deveria ser a educação a dar-se conta de uma dependência original. O sentimento de dependência original não tem nada mais de acordo com a nossa experiência humana do que o depender. Pense numa criança, depender do pai e da mãe, para ela é tudo. Nós dependemos de Deus muito mais do que dependemos dos nossos pais. Deveríamos ser para nós um profundo agradecimento saber que nós dependemos de alguém que é Senhor de tudo. Sobretudo agora, nesse período de pandemia. Quem não está fragilizado? Quem não está vulnerável? Quem é Senhor de nossa vida? Como diferente colocar a esperança e saber que tem alguém que cuida de tudo, que sabe até quantos fios de cabelos eu tenho na cabeça. É muito mais razoável. E depois, essa educação
tem duas virtudes principais. Primeiro, a virtude da atenção, de modo que eu possa reconhecer a gratuidade das coisas. A liberdade de ser educada é a gratuidade para reconhecer que tudo me é dado. E depois também uma educação, a capacidade de aceitação. Aceitar o dado, o presente, que tudo é presente, tudo é dado a mim. Sem presunção, mas com simplicidade e devoção. Por isso, um outro passo também, mas não é tão simples se render assim. Por isso, tem uma experiência que a gente chama de experiência do risco. A dificuldade de aderir a Deus mesmo, intuindo Ele através da realidade criada, chama-se experiência do risco. Mas atenção, essa experiência do risco não é um risco sem razões adequadas, não. Nós temos todas as razões para aderir. A experiência do risco, na realidade, pode ser definida assim. É como uma separação entre a intuição da inteligência, que intui a existência de Deus, do mistério, mas a vontade, a liberdade e a afeição não adere. É como um hiato, uma separação entre a intuição da inteligência e a adesão da liberdade. Mas só que essa resistência é contra a natureza, porque por natureza nós estamos abertos a alguma coisa que possa dar sentido à vida. Seja como for, existe na história da humanidade, existe na própria natureza um método que permite superar o medo do risco. Que método é esse? Se chama fenômeno comunitário. Você encontra outras pessoas como você, com as mesmas perguntas que você tem, com os mesmos medos que você tem, mas pessoas que de repente envolvendo-se num caminho religioso, tendo amigos que vivem essa fé, um vendo a experiência do outro, como é bonita, como é verdadeira, facilita muito dar o passo e superar o medo do risco. Eu tenho tantos exemplos disso com tantos jovens. E depois, nessa experiência do risco, que o fenômeno comunitário ajuda muito, nós chegamos à seguinte conclusão. Se Deus existe, e Ele existe, o mundo grita a presença dele, mas eu não quero um Deus abstrato ao qual não tenho acesso. Então, ao longo da história da humanidade, os homens intuíram que era necessário que esse próprio Deus se manifestasse de alguma forma, se revelasse. Aí nós temos o último ponto aqui que se chama exigência da revelação. Leia uma passagem de Platão muito bela, que ele intuiu isso 4 séculos antes de Cristo. Ele fala exatamente assim, justamente nessa busca, argumentos para explicar quem é Deus, de onde vem, para onde vou, o que é a vida. Ele fala assim, depois de tanto esforço, a menos que não se possa, com maior comodidade e menor perigo, fazer a passagem com algum meio de transporte mais sólido, isto é, com a ajuda da palavra revelada de um Deus. Platão falou isso 4 séculos antes de Cristo. Certo? Uma certa altura, 4 séculos depois, Deus se envolveu conosco, é o Natal. O Verbo se fez carne. Deus se falou conosco de forma humana, compreensível, palpável. É a revelação em sentido estrito. Deus que entra na história. E, antes de tudo, para Deus isso é possível, porque tudo para Deus é possível. E aconteceu na pessoa de Cristo a revelação plena de Deus. Deus que fala de forma humana. E se isso aconteceu, é extremamente conveniente ao ser humano. A vida toda o ser humano buscou entrar em relacionamento com esse mistério, com esse Deus. Agora ele vem, se manifesta, mostra o seu rosto. Mais razoável do que isso, mais conveniente do que isso, impossível. Mas para aceitar essa revelação precisa 2 condições. Primeiro tem que ser uma revelação compreensível. Jesus falava aramaico, eram judeus. Quem o encontrava o entendia. Era um judeu de carne e osso. E também que o tal resultado dessa revelação continua sendo mistério, porque mesmo conhecendo Deus, os apóstolos sempre se deparavam com um mistério. Tanto que depois ele morreu na cruz e ressuscitou. Continua sendo um mistério, mas um mistério que se fez carne. Mas Jesus revelou Deus, o mistério, não de qualquer forma, mas como Pai. Ensinou a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Imagine, um Deus que é Pai. Essa experiência nós fazemos, nós temos Pai. Essa aula de hoje então termina assim.